estamos dando continuidade ao programa Em Debate e espero que vocês tenham assistido já os outros vídeos para vocês poderem compreender o que está acontecendo aqui. E caso vocês não tenham assistido ainda, tem no YouTube, tá? Tem até a logomarca que está aqui embaixo, vocês podem acessar os vídeos. E já está tendo muito acesso e vocês puderem curtir e compartilhar os vídeos vai ser ótimo para a gente e para vocês também, para poder contribuir com o nosso projeto aqui. A gente estava falando sobre o livro Construindo Diferenciais para a Vida. E a gente estava conversando também com o professor Dr. José Roberto, que está aqui hoje de novo, para vocês, para conversar com a gente. E eu gostaria agora de chamar ele para poder explicar um pouco mais sobre como é o livro, né? Antes a gente começou a conversar sobre ele, sobre a pessoa dele, e depois como é a questão da editora, dos livros, como é produzir um livro. E hoje a gente vai falar sobre o livro em si, sobre o que tem nesse livro, né? José Roberto, bem-vindo. Obrigado. Está-se à vontade. E como é que está sendo para você agora famoso com os vídeos, né? Com o acesso dos vídeos dos nossos internautas? Como é que está isso? Estou feliz, né? Muita gente ligando, muita gente curtindo, né? Comentando, tá bom, tá legal. Certo. Então vamos começar sobre a introdução do seu livro. Ok. Lá tem dizendo sobre alguns princípios. E eu queria que você explicasse um pouquinho para os internautas quais são esses princípios básicos do seu livro. Ah, ok. Bem lembrado. Para escrever esse livro, eu usei 3 princípios básicos. O primeiro é que Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O segundo princípio que eu usei é o seguinte: você e eu somos criaturas de Deus para um propósito dele aqui na Terra. E o terceiro princípio é que a Bíblia, ela contém um manancial de sabedoria de Deus, para que você e eu tenhamos uma vida próspera e abundante. Foi isso que eu usei como princípio básico para escrever esse livro. Bom, Zé Roberto, os princípios que você falou agora, eles são bastante profundos, né? Que poderia gerar aqui conversas, discussões igualmente profundas. Então, vamos fazer assim, para que o internauta possa entender melhor sobre isso. Agora, fala de uma forma mais compacta e mais simplificada sobre isso que você acabou de comentar com a gente. Ok, vamos explicar. Antes dessa explicação, eu gostaria de dar uma sugestão para o nosso internauta. Não faça parte de nenhuma multidão na Terra. A multidão, via de regra, está errada. O relacionamento de Deus com o homem, ele é pessoal e intransferível. Vejamos, quando Deus quis criar a humanidade, ele chamou um homem, Adão. Quando Deus quis livrar a humanidade do dilúvio, ele chamou outro homem, Noé. E sempre Deus utilizou um homem ou uma mulher para as principais tarefas na terra. Saia da multidão e se diferencie. Sair da multidão não significa aparecer, ser melhor do que ninguém. Sair da multidão significa você usar o seu potencial, o potencial que Deus deu para você, para que você exerça e faça a diferença nesse planeta. O terceiro princípio que nós usamos é a Bíblia, que na realidade é o grande referencial para tratarmos dos diferenciais que vamos utilizar no livro. Tá certo, Zé Roberto. Então, agora que a gente já tem uma compreensão melhor dos 3 princípios, queria saber de você o que é que uma pessoa que tem essa base, que tem essa compreensão, né, dos princípios, como é que essa pessoa deve agir tendo isso como base, para ter esses diferenciais. Só que eu queria dar uma pausa agora para o intervalo, tá? Vai ter um pequeno intervalo e na volta você responde isso pra gente, tá bom? Arte Junco. Aqui você encontra tudo em móveis de fibra sintética, natural e alumínio para sua sala, varanda e cozinha. Arte Junco, 40 anos de tradição. Avenida Comendador Calaça, número 9, Poço. Estamos de volta com o programa Em Debate e eu queria agradecer a vocês por estarem assistindo a gente. E lembrando que caso vocês queiram mostrar para um amigo, os vídeos vão estar disponíveis no YouTube, caso vocês queiram assistir, né, em outra oportunidade. Vamos dar continuidade aqui com a pergunta que eu fiz no outro bloco, que foi sobre como essa pessoa deve viver. Ok. Precisamos compreender que cada um de nós nascemos com um potencial de crescimento, de desenvolvimento, um potencial de produção de novas ideias. É isso que nós temos que viver. Você não pode fazer parte de nenhuma multidão na Terra. Via de regra, a multidão está errada. Perceba, nós temos grupos, grandes grupos que se marginalizam, que fazem parte de gangues, e isso é um problema. Você tem que viver o seu potencial. Se você fizer isso, você vai viver sob esses princípios. Mas, Roberto, você falou agora sobre multidão e eu me pergunto, a gente não vive em sociedade?
né? Essa questão de que sempre existiram grupos. Não existe nenhum grupo que não seja bom, até porque para que exista uma transformação social, é preciso trabalhar nesse grupo, né? Ter um grupo forte que vá lá e lute pelos seus direitos, por exemplo. Então, o que é essa multidão que você está falando? Até porque, se você for parar para pensar, o nosso sistema que a gente vive agora, ele preza para que a gente seja individualista, né? Para que não pense no outro, que até é questão de transformação, não existe isso, né? Não existe aquela militância para uma mudança, enfim. Está cada um pensando em si. Tá, deixa eu me explicar melhor. Quando eu me refiro à multidão, eu estou dizendo que você não deve fazer parte da média. Outra coisa é que você tem que ser melhor do que você mesmo. Você não precisa ser melhor do que ninguém. O alvo é você. Você é a pessoa que você tem que conquistar. É essa multidão que eu me refiro. Existe uma multidão de preguiçosos, existe uma multidão de mau caráter, existe uma multidão de pessoas desorganizadas. Você não precisa fazer parte dessa multidão. E se você aplicar os princípios da Bíblia, você vai encontrar respaldo para sair dessa multidão. É disso que eu estou falando. Certo, eu entendi o que você quis dizer agora, só que se for parar para pensar, se todo mundo ter como base a Bíblia e todo mundo seguir a mesma coisa da Bíblia, vai acabar se tornando uma grande multidão também, né? E eu falo isso também em relação a que, se a gente for ver historicamente, né, muitos dos que seguiram veemente a Bíblia causaram grandes, vamos dizer, distorções em relação a isso, que causou muitos conflitos, né, no mundo ocidental e também oriental, né? Então eu queria saber em relação a você, se ler também a Bíblia, todo mundo, e seguir a mesma coisa, também nos tornaria numa grande multidão, que seria contraditório com o que você preza. Só que eu queria que você respondesse depois, tá, dos nossos comerciais. A gente vai dar uma pausa e na próxima ele vai responder isso pra gente. Estamos de volta agora com o último bloco do programa em debate. E Zé Roberto, então responde pra gente como é então possível trabalhar essa contradição que eu trouxe no bloco anterior, de que se todo mundo lê o mesmo livro, vai acabar se tornando uma multidão. Ok. Vamos tentar elucidar essa aparente contradição. O fato de ler um livro não significa que você vai fazer parte de um rebanho. O que Deus quer de fato é que você seja único, como de fato você é único, e que você expresse todo o potencial de Deus na sua vida. É isso que Ele quer. Você não precisa realmente fazer parte de nenhuma multidão na Terra. É isso que eu quis dizer. Então, no caso, ler a Bíblia vai ser como base para que a pessoa consiga sair dessa multidão que leva ela a não crescer e ela conseguir realizar suas potencialidades e realizar o seu propósito. Com certeza, ler a Bíblia e aplicar. Tá bom, Zé Roberto. Então, a gente encerra agora, tá, o nosso programa hoje. E eu queria dizer que vocês continuem assistindo a gente, porque vai ter mais outro programa com ele. E que vocês comentem, né? Façam perguntas pra gente, suas dúvidas. E também comentários sobre se vocês estão gostando ou não, né? E qualquer coisa, relembrando, vocês podem passar esse vídeo para os seus colegas, podem curtir e podem ir divulgando da forma como vocês acharem melhor. E buscar no YouTube o vídeo que ele vai estar lá disponível. Então eu queria agradecer a todos vocês pela participação aí. E que participem agora mandando perguntas. Obrigada. Até a próxima.